O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "Que vos ordenou Moisés?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. O final do Evangelho de hoje vem, como nos domingos anteriores, quando Jesus nos recorda a necessidade de nós acolhermos o reino de Deus, acolhendo a criança, acolhendo o menor, porque esta é uma das condições dentro da proposta de nós encontrarmos o reino de Deus, acolher o reino de Deus como acolhe a criança e vice-versa. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com ocupar o primeiro lugar, nos preocupamos tanto em ter muito, pensando que é no ter que nós vamos conseguir obter o reino de Deus, e na verdade é no agir, é no fazer. E como que nós podemos garantir esse reino de Deus? Claro que tudo está baseado no amor. O amor que primeiro começa por Deus, que sempre existiu, por ter nos feito e ter nos colocado tudo ao nosso redor. O amor de Deus por nos ter dado uma família. Nós nascemos, cada um tem a sua família com estrutura própria, talvez com a condição social, econômica, cada um é diferente, mas nós nascemos das nossas famílias. E quando nós falamos de família, a família, para ser uma verdadeira família, deve estar baseada no amor. O que os noivos, na hora do consentimento,
no casamento prometem. O que um promete ao outro? Amar e ser fiel. Então, o amor é a condição principal para o casamento. Não única. A gente pode amar mais uma outra pessoa e acaba com a outra que a gente ama menos. Mas são outras condições que implicam para a realização de um bom casamento. Mas o amor é o principal. Quando a gente fala de amar, nós precisamos colocar Deus primeiramente no nosso meio. Deus poderia ter feito um mundo diferente, Deus poderia ter feito homens e mulheres diferentes do que nós somos, poderia ter feito a criação totalmente diferente, mas Ele fez tudo do jeito que está aí, porque Ele quer dessa maneira, Ele achou que isso é bom. No livro do Gênesis, cada coisa que Ele fazia, faça-se a terra se fez, Ele viu que era bom. Façam-se as águas se fizeram, Ele viu que era bom. Foi fazendo tudo pela palavra. Quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele viu que era muito bom. Pode ser que alguém se embrenhe pela vida errada, pelo crime, pela maldade, pela corrupção, por tudo. Mas Deus nos fez bons. Ele viu que era muito bom. Agora, se nós somos colocados numa sociedade que não nos direciona para o bem, ou nós não queremos seguir o bem, aí já o problema é outro. Não é que Deus não nos tenha feito bem ou bons, mas é porque nós, na nossa humanidade, humanos que somos, Deus nos respeita na inteligência, é um dom que Ele dá, na sabedoria, mas também na liberdade. Nós somos livres diante de Deus. Somos livres em escolher o bom caminho. Se nós escolhemos o mau caminho, não, eu quero aquele caminho, sou livre, eu escolho o que eu quiser. Eu vou ser escravo daquele mau caminho. Então eu sou livre enquanto eu escolho o bem. E nós ouvimos na primeira leitura um dos relatos da criação. Um é esse, outro que eu falei, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas Deus fez o homem, modelou o homem do barro, com o sopro é sinal de vida, e infundiu no homem a vida. E depois lançou um sono profundo no homem, fez ali uma cirurgia, né? Tirou uma costela e da costela fez a mulher. Assim como cada coisa que Deus foi fazendo e mostrando ao homem, Ele foi dando nome. Isso é cachorro, isso é gato, isso é árvore. Quando Deus apresentou ao homem a mulher, Ele colocou o nome de mulher. E agora sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isto é que um complementa, um somando com o outro, formam um todo. Se Deus fez homem e mulher, Ele não fez um mais do que o outro. Há um pensador que diz que Deus não fez a mulher do osso do pé do homem, para não ser pisada pelo homem. Mas não fez da cabeça também para não dominar sobre o homem, né? Mas fez do lado, para caminhar juntos, para se tornarem, dentro dessa condição iguais diante de Deus. E Deus disse, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, já não são dois, mas uma só carne. Essa frase que é repetida outras vezes, e que nós conhecemos de tanto ouvir, e nas celebrações do matrimônio a gente ouve,
e que Deus fez aí o casamento. E no Evangelho, quando alguém perguntou a Jesus se é permitido ao homem abandonar a sua mulher e se casar com outra. Mas o Evangelho fala, para pôr Jesus à prova. Não é que quem perguntou queria saber a resposta. Várias vezes os evangelistas nos falam que as perguntas que eram feitas era para colocar Jesus à prova, para fazer uma armadilha contra Jesus. E Jesus perguntou, o que disse Moisés? Moisés permitiu. Mas Moisés permitiu, segundo Jesus, por causa da dureza dos corações de vocês. Ele permitindo, vocês fazem. Se ele não permitisse, vocês iam fazer isso mesmo, então ele permitiu. Mas não foi Moisés que fez casamento, não, foi Deus. Então o casamento existe antes de Moisés. E a lei é para corrigir o que está errado e orientar para o certo. E Jesus então veio retomar aquilo que desde a criação, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E o casamento para nós, ele é indissolúvel. Isto é, não se dissolve, não se desfaz. Quando um e outro prometem amar e ser fiéis até que a morte separe. E hoje a morte está chegando tão depressa, antes da pessoa morrer já está separando, né? Então, tão depressa, não sou eu que estou ali vivendo a condição do casado, mas é preciso pensar mais. É preciso valorizar mais que casamento é sacramento, é obra de Deus. E às vezes as pessoas se casam para fazer experiência. A gente casa, se der certo a gente fica, se não der a gente separa. Casamento não é experiência, é sacramento, é algo muito sagrado. A gente pode fazer experiência, eu digo assim, com coisas. Eu vou fazer uma experiência com o microfone está funcionando bem, se uma luz está acendendo, se uma fechadura serve numa porta, se uma caneta está escrevendo, com coisas. Mas fazer experiência com o sentimento do outro, nunca. Pode ser que o outro esteja casando por amor, por fidelidade, quer formar uma família. Aí eu me caso para fazer experiência, estou abusando daquela pessoa que está se casando por amor. E eu estou no bem bom, porque a hora que der um problema, dou um chute no traseiro da pessoa e vou caçar outro ou outra. Isso não é digno de uma pessoa sensata. Pode-se dizer assim, padre, você não casou, você não sabe o que é uma vida de casamento. Bom, mas muita gente não é padre e quer interferir na vida do padre também, não é assim? Será que já pensaram nisso quando criticam o padre? Então, não quer dizer que a gente não seja casado, não tenha tido, que já faleceram, meus pais foram casados, meus irmãos, os amigos, a gente não abençoa, não acompanha um casamento, pessoa na confissão, a gente não lê, quer dizer que a gente não entende nada. Mas, é claro, a vivência é de cada um, e cada um é diferente do outro. Por isso, o namoro deve ser sério. O namoro não é simplesmente como hoje fala, o ficar, o estar, não é isso não. O namoro é tempo de conhecer, saber que a pessoa é o que ela é, o que ela pensa e o que ela quer. Eu me lembro de um senhor que ele ajudava na formação dos noivos para casamento, em uma das paróquias por onde eu passei, e ele falava muito com os noivos. Vai à casa do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, de improviso. Não avisa que vai não. Porque assim, hoje à noite nós vamos lá, vou lá na sua casa, você vem aqui.
então a gente se apronta, fica todo perfumado, arruma a casa e fica tudo beleza. Depois que casa, chega o marido com a roupa suja de graxa, suado, encontra a mulher com roupa suja de gordura, de panela, de limpeza de casa. Não foi com essa mulher, não foi com esse homem que eu casei, não. Porque só foi conhecer depois que foi morar junto. Aí arruma cabelo e tudo mais, depois levanta, quando casado, todo despenteado. Não é assim? Então, a gente precisa entender um pouco mais. Nunca vamos entender tudo. Nunca vamos conhecer a pessoa toda. É na medida em que a gente vai conversando, em que a gente vai, às vezes, até brigando, é que a gente vai conhecendo mais a pessoa. E o casamento, como disse, é o sacramento, mas é para formar família. No dia do casamento é feita uma pergunta: se acolhe com amor os filhos que Deus lhes confiar? Os dois respondem sim. Casamento é para criar filhos também, é para gerar filhos, é para formar a família. Se alguém fala assim, não, eu vou casar, mas não quero ter filhos, então já fique sabendo, seu casamento é nulo. É nulo se você se casa com a intenção de não ter filhos. Se por acaso houver dificuldade de gerar filhos, talvez por esterilidade do homem ou da mulher, por alguma deficiência, esterilidade é uma coisa. Agora, não querer ter filho é outra coisa. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade. É claro que não precisamos fazer curso superior para saber o que é o casamento. Isso a gente aprende com os nossos pais. Talvez nas dificuldades. Talvez é na bebida do pai ou da mãe, é na briga do pai ou da mãe que a gente aprende. Não é isso que eu quero para o meu casamento. Depois, fala assim, eu sabia que não ia dar certo, seu pai é assim, sua mãe é assim. Mas nós precisamos ter esse conhecimento que a gente vai adquirindo com a vida, em primeiro lugar. Isso nós aprendemos ouvindo, vendo e também interiorizando. Não é a gente fazer de conta que não está vendo. É necessário muita oração. Será que rezamos pela nossa família? Pelas nossas famílias? A gente usa rezar pela família? Aí, a hora que começa a dificuldade, e um começa a sentir raiva do outro, aqui vai para o inferno. Vai rezar por eles, não reza mais. Então, como você quer resgatar a sua família? Vai ser nunca, se você não coloca Deus na vida de sua família. Vamos pensar um pouquinho mais. Quem sabe a gente chegar em casa, ter uma pequena conversa, em ter humildade de reconhecer os erros, ter humildade de pedir perdão quando erra, mas perdoar, se a gente promete amor, tudo isso está embutido no amor. Saber perdoar, saber dialogar, saber falar, saber ouvir. Tem hora fazer de conta que não está ouvindo, depois a gente conversa. Então vamos tentar melhorar as nossas vidas de família, para que a gente possa, testemunhando para os outros, salvar a família dos outros também. E uma coisa que é bom dizer também, quando ele percebe que alguém está passando problema na família, vamos lá. A pessoa pode dizer, não interfira na minha vida. Bom, mas vamos tentar, quem sabe falta isso. Talvez alguém fale assim, olha, meu prezado, a gente está passando dificuldade, ninguém chegou aqui para dizer isso para mim, que bom que você veio. Talvez está faltando eu, para ir lá na casa, conversar com ele ou com ela. Aí alguém fala, não, na briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim. Na hora do casamento vem todo mundo com aqueles desfiles intermináveis, hoje então, fotógrafo para um por um, tira foto,
Hoje está quase que uniformizado o grupo de testemunhas, de padrinhos, estão talvez mais chique do que os noivos até. Não é para isso, não. Casamento não é para desfile, não. Aqui é onde nós buscamos a bênção de Deus para começar um lar. Ele se preocupa com as fotos, filmes, o enfeite de igreja, com quem canta, a gente contrata tudo de uma maneira quase milionária, mas aquilo que é essencial é esquecido. Talvez a pessoa não faz uma confissão para se casar, não se prepara para comungar no casamento. Como você quer que o seu casamento perdure se você não busca Deus como fonte, como seguro para a sua vida? Vamos falar isso para os outros, tá? Não estou falando aqui, não é só para vocês, não. Muitos estão vindo por fora, que não estão aqui. Rádio, televisão, web TV, Facebook, YouTube. Mas fale isso para os outros também, para tentar salvar a vida de muitas famílias que estão balançando e já quase caindo. Vamos rezar por eles. Façamos a nossa profissão de fé.